Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este vídeo, a este canal. É um prazer ter você aqui comigo. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Maria Isabel e é muito bom te ter aqui nesse vídeo. Já tenho certeza que você vai ser abençoado. Mas antes, é claro, eu já quero te pedir para se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Aqui você vai encontrar muitos conteúdos cristãos para abençoar a sua vida. Então se inscreve para não perder nadinha nesse botão aí vermelho. Também deixa o like nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse vídeo merece ser compartilhado e ele vai divulgar esse vídeo para mais pessoas que podem ser abençoadas também. E é claro, compartilha você mesmo, ajuda aí compartilhando o vídeo. E não se esqueça também de deixar aqui embaixo seu comentário que eu vou amar ler, amar conhecer mais sobre você, né? Que é um espaço aí que nós temos para nos conhecer melhor, interagir melhor, falar melhor das obras de Deus em nossas vidas. Então agora sim, bora lá pro vídeo de hoje. Mas antes, é claro, eu também quero te pedir para seguir lá no Instagram. É esse aqui que está aparecendo aqui, ó, na tela. Você precisa me seguir por lá, eu estou sempre na ativa por lá, mais do que aqui no canal, porque, como a gente sabe, é bem mais complicado gravar um vídeo aqui pro YouTube do que estar postando conteúdos lá no Instagram. Lá eu estou diariamente compartilhando também mais conteúdo sobre vida com Deus, então já corre lá para me seguir, hein? E agora sim, bora lá pro vídeo de hoje. De hoje é uma palavra bem conhecida, na verdade, e que eu estava lendo essa semana e o Senhor falou muito ao meu coração enquanto eu estava fazendo o meu devocional. Inclusive, você precisa fazer o seu devocional, hein? Já leu sua Bíblia hoje? Vamos lá, tô de olho em Deus, tá vendo, hein? E se você não sabe como fazer o seu devocional, se você tem dificuldades na hora de fazer o seu devocional, assiste o vídeo que vai estar aqui nos cards, o link também vai estar na descrição, onde eu explico melhor sobre isso, tá bem? E bem, eu estava fazendo o meu devocional e o Senhor falou comigo sobre essa palavra que se encontra aqui em 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 1 e aí depois a gente medita melhor em toda essa história. E é uma história bem conhecida, a história de Naamã. E talvez você possa pensar, poxa, bebê, eu conheço essa história, já ouvi tantas vezes, já li tantas vezes, mas a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã e ela nos traz cada vez mais experiências diferentes. E eu digo isso por conta própria, porque toda vez que eu vou ler uma passagem que eu já li, o Senhor trata em algo diferente na minha vida, porque é assim que Ele age. Então bora ler? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. Bem, essa passagem ela vai nos contar a história de um homem chamado Naamã. E a palavra diz, né, que ele era o chefe do exército do rei da Síria. E a palavra diz algo muito interessante sobre esse homem. Por vezes, quando nós lemos a história de Naamã, nós temos muito assim aquela visão acerca do orgulho que Naamã teve, né? Se você conhece a história de Naamã, você sabe que ele teve um momento ali que ele estava prestes a receber a cura dele, mas ele deixou com que o orgulho entrasse no seu coração e por um momento ele pensou, eu vou fazer isso para receber essa cura? Não. Mais tarde, né, a gente vai ver aqui o que vai acontecer. Se você ainda não conhece, continua assistindo que você vai entender melhor. Mas algo que o Senhor focou muito no meu coração, vou pedir desculpa pelo barulho da moto passando, vou esperar um pouquinho para poder conversar de boa com vocês. Mas então, algo que o Senhor tocou no meu coração foi acerca desse versículo. Por vezes nós visamos muito isso, olhamos muito para isso, sobre esse orgulho que Naamã ele teve. Porém, antes de tudo, a gente deve entender quem era Naamã. Naamã era chefe, né, do exército do rei da Síria. E algo interessante que a palavra vai nos trazer, que ele era homem, varão, valoroso. Sabe, Naamã, ele era de outro povo. Ele não era do povo de Israel, o povo que o Senhor separou, né, o qual o Senhor estava ali a todo tempo cuidando. Na verdade, os sírios haviam certos momentos em que eram contrários a Israel e que guerreavam uns com os outros. Então, eram inimigos, né? Eram pessoas opostas, a não ser quando tinha ali um acordo de paz, mas que a gente vê que durava por pouco tempo e novamente eles já estavam ali em uma guerra porque os reis mudavam. Mas assim, o que eu quero trazer aqui para você hoje é essa visão de quem era Naamã. Naamã era esse chefe do exército do rei da Síria. E a gente vai ver que ele era homem e varão valoroso.
Quando o Senhor, assim, quando a palavra, né, ela nos traz acerca disso de varão valoroso, ela traz algo relacionado ao coração, ao caráter, a como aquela pessoa era. Nós vemos que ele era uma pessoa respeitada pelo rei, pelo seu rei. Ele servia ao exército, ele servia ao seu rei com dignidade e honra. E isso o fez ganhar honra também perante ao Senhor. E sabe por quê? Porque aqui também está falando assim, olha, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Através da vida de Naamã, o Senhor dava livramento aos sírios, porque Naamã era um homem íntegro, mesmo que ele não servia ao Senhor, porque ele ainda não conhecia ao Senhor verdadeiramente, mas ele era um homem íntegro, um homem de caráter, um homem valoroso, aquilo que ele servia ao seu rei, ele servia ao exército do rei, e ele fazia isso com dignidade. E aí nós vamos ver que o Senhor ele tinha um propósito na vida de Naamã. E a palavra vai dizer que ele era leproso. Naquela época, as pessoas leprosas, elas tinham que se distanciar de todo o povo. E nós sabemos disso. Provavelmente você sabe disso, porque a lepra era uma doença que dava na pele, era uma doença contagiosa. Você não podia estar perto de outras pessoas, porque né, a pele começava a ficar cheia de feridas, então a carne ia apodrecendo, era algo muito ruim. Então, as pessoas leprosas, elas ficavam fora da cidade. Mas a gente vê que ele era chefe do exército do rei da Síria. E por que será que ele era o chefe do exército, mesmo ele tendo essa doença, mesmo ele sendo leproso? Porque ele era um homem valoroso e o seu caráter excedia a doença que ele tinha. E nós vemos que o caráter dele era tão grande, era algo assim tão digno. Naamã era uma pessoa tão digna que esse caráter ele se sobrepôs àquela doença, sabe? E aí nós vamos ver então que o Senhor ele tem um propósito na vida de Naamã. E a serva a menina, né? A menina que havia sido levada como escrava do povo de Israel, ela havia sido levada até para ser a serva da mulher de Naamã. Ela vai dizer, quem dera se ele estivesse lá na terra de Israel. Porque o profeta com certeza, né? Proclamaria a cura na vida dele e ele seria curado. E aquela menina foi um instrumento de Deus. Essa menina ela também nos traz uma reflexão. Ela era uma menina. Sabe, quando a palavra ela vai dizer de jovens, ela vai especificar uma jovem, né? Era uma moça. Mas aqui não, ela era uma menina. Era realmente uma menina. E ela havia sido tirada da sua casa, do seu lar, e foi levada como serva para servir a mulher de Naamã. Ela podia muito bem se distanciar de Deus. Ela podia muito bem deixar de acreditar em Deus. Ela podia muito bem esquecer tudo aquilo que ela havia vivido antes de ter sido levada como uma serva. Mas ela se dispôs no seu coração a anunciar as obras que o Senhor poderia fazer na vida de Naamã. Naamã era o homem da casa a qual ela servia, né? Ela servia a mulher de Naamã. E ela podia simplesmente se indignar e dizer, não, eu não vou anunciar para ele que há um método de cura para ele. Eu fui tirada da minha terra para vir para cá como serva. Eu vou dizer para ele que ele pode ser curado? Não. Mas ela fez o contrário. Ela fez o contrário do que talvez eu e você faríamos. Ela não se indignou pelo fato de estar lá. Eu creio que ela tinha, claro, um momento de tristeza porque ela havia sido retirada do seu lar. Mas eu creio que a chama do Senhor ainda ardia no coração daquela menina. E ela sabia quem era o Deus que ela servia. Ela sabia que ele podia curar Naamã e que ela não podia guardar isso só para si. E ela vai e anuncia isso. E Naamã vai então, né, ao encontro do profeta. É claro que vão acontecer outras coisas. Se você quiser saber melhor sobre essa história, basta você ler esse capítulo, 2 Reis, capítulo 5. E então Naamã chega até o profeta Eliseu. E a palavra vai dizer que Eliseu manda o mensageiro dizer a ele, vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão, serás curado. E no mesmo momento Naamã vai se indignar e vai dizer, não, peraí, calma. Eu sou o chefe do exército do rei da Síria. Eu achei que ao menos ele viria até mim, colocaria a mão sobre mim, clamaria ao Deus dele e eu seria curado. E ele tá me dizendo pra eu ir lá no rio. Num rio que sujo. Tem outros rios lá onde eu moro muito melhores, muito mais limpos do que esse. Ele quer que eu mergulhe no rio pra ser curado? E ele foi embora, indignado. Mas o Senhor ainda tinha um propósito na vida de Naamã.
Por mais que o orgulho houvesse dominado a mente dele por um tempo, seu coração por um tempo, ainda assim o Senhor tinha um propósito na vida de Naamã, porque sabia que ele tinha caráter, porque sabia que ele era um homem valoroso. E aí ele vai usar lá os servos de Naamã e vai dizer: meu pai, se o profeta te pedisse para fazer algo muito difícil, você faria? Então por que ele te pediu algo assim tão simples e você não quer fazer? E eu creio que naquele momento Naamã levou aquele susto, tipo, é mesmo? Por que eu não quero fazer? Porque o orgulho está me dominando a não fazer isso. Ele me pediu algo tão simples e eu posso ser curado. E eu estou rejeitando isso pelo meu simples orgulho, não. E ele foi lá e decidiu fazer o que o profeta falou com ele. E ele foi restaurado e voltou até o profeta. E então ele vai voltar com todos os bens que ele havia levado, tesouros, coisas maravilhosas, e vai dizer: toma, leva aí o que você quiser. O profeta disse: não, foi o Senhor que operou na sua vida. Eu não vou receber por aquilo que ele fez na sua vida. Só que a palavra nos conta que havia um servo, do profeta, chamado Geazi. E mais pra frente nós vamos ver. Nós vemos que quando Naamã chega com todas essas riquezas, todas essas coisas, Geazi já vai ficar, de olho. Meu Deus, nossa, olha quanta coisa que ele trouxe. Mas aí Eliseu despede ele e ele vai embora. E Geazi vai dizer para Eliseu: por que você não aceitou? Não, pode ter certeza que eu vou recuperar. Aquilo que eu quero eu vou recuperar. E aí a palavra diz que Geazi vai correndo atrás de Naamã. E ele chega até Naamã e vai mentir para Naamã, dizendo assim: chegaram lá 2 pessoas lá na casa de Eliseu, ele me mandou aqui, porque ele pediu assim que eu pegasse aqui 2 túnicas pro pessoal que chegou lá e tal, e pegou as coisas e levou. E os servos também de Naamã foram com ele e levaram, e depois voltaram, e aí ele escondeu aquilo. E ele chegou de volta até Eliseu, e Eliseu vai dizer: onde esteve Geazi? Ele vai dizer: eu não fui a lugar nenhum. Vai dizer: mas tu não sabes que o meu coração, o meu espírito foi com você? O Senhor já havia revelado a Eliseu o que Geazi estava fazendo. E ele disse assim: olha, você foi, atrás da riqueza dele, atrás do que ele tinha a oferecer, recebeu recompensa por aquilo que você não fez. Pois bem, saiba agora que a lepra de Naamã estará sobre ti e sobre toda a tua descendência. O que o Senhor tratou no meu coração foi acerca desses 2 personagens, Naamã e Geazi. Vamos entender a diferença entre eles. Geazi, ele era servo de Eliseu. Ele era como se fosse um aprendiz de Eliseu. Sempre que tem um profeta, nós vemos que ele tinha os seus servos que estavam ali acompanhando tudo que eles faziam para que talvez mais tarde pudessem se tornar profetas também. Nós vemos isso no caso de Elias, que Elias chamou a Eliseu e Eliseu foi com ele, serviu a ele e depois se tornou profeta. E ele chamou Geazi e Geazi esteve com ele. Porém, nós vamos ver que Geazi estava todo o tempo com Eliseu, vendo as obras que o Senhor realizava através da vida de Eliseu. Ele estava participando de tudo isso, mas ele não temia o Senhor. Enquanto Naamã, que servia a outros deuses, que estava em um povo oposto ao de Israel, ele era um homem temente. Mesmo que ele ainda não conhecia Deus e não temia Deus, mas ele temia quem? É o seu rei. Ele servia com dignidade, ele era um homem valoroso. Enquanto Geazi, que conhecia quem era o Senhor, não era um homem valoroso. Pelo contrário, ele deixava que a ganância dominasse o seu coração. E nós vamos ver isso também mais pra frente, quando Naamã ele vai dizer assim para Eliseu: olha, eu reconheço que só existe o Deus de Israel, que ele é o único e verdadeiro Deus. Eu reconheço isso hoje. E eu quero te pedir que você, como ele fez assim um apelo, como se para Eliseu clamar ao Senhor. Ele disse: olha, mas eu sei que terão dias em que eu terei que ir até o templo com o meu Senhor, ou seja, com o rei, ele teria que ir até ele, eu vou ter que ajudar ele até lá a se ajoelhar, e até mesmo eu vou ter que me ajoelhar, mas saiba que o meu coração não vai estar lá. Como ele estava dizendo para Eliseu, diga ao teu Deus que eu acredito que ele é o único Deus, e que eu vou ter que ir lá como uma obrigação minha, porque eu sou o servo do meu Senhor e eu tenho que fazer isso, mas mostre a ele que o meu coração vai estar com ele, não vai estar lá. Então, essa foi a transformação que ocorreu na vida de Naamã. Foi muito mais que uma cura física, foi uma cura espiritual, uma transformação, uma restauração de vida. E aí nós vemos a diferença desses 2.
E o que eu quero trazer para você hoje são vários pontos que nós podemos aprender nessa lição. O primeiro deles é sobre essa cura, que o Senhor ele pode curar, que ele pode restaurar. O segundo é sobre o orgulho. Nós não devemos deixar que o orgulho venha impedir de que nós venhamos receber o que Deus tem para nós. E o terceiro, e que eu acho que é um dos pontos mais importantes, é sobre você rever o seu caráter, sobre você rever o seu coração, sobre você rever as suas atitudes e pensar. Porque por vezes as pessoas que estão lá fora, que nem sequer servem a Deus, têm sido mais tementes do que muitas das vezes nós que estamos na presença. E é isso que eu quero trazer para mim e para você, que nós venhamos ser verdadeiras testemunhas. É diferente você ser testemunho e você dar testemunho. Dar testemunho é muito fácil, nós podemos contar simplesmente coisas que ouvimos, coisas que vimos, mas ser testemunha é o mais difícil. Porque é quando você realmente mostra através das suas atitudes, do seu caráter, da sua personalidade, mostra através de quem você é, o Deus que você serve. Geazi conhecia Deus, mas não demonstrava isso. Essas atitudes demonstravam o contrário. Demonstrava que, na verdade, ele nem sequer amava Deus. Enquanto um outro homem, Naamã, que nem sequer servia o Senhor, as suas atitudes demonstravam mais o temor do que o próprio Geazi, que conhecia o Senhor. Então, o que eu trago para a nossa reflexão hoje são esses 3 pontos. Nós devemos reconhecer que o Senhor é capaz de curar, de restaurar, de transformar o que Ele quer fazer isso em nossas vidas. Nós não devemos deixar com que o orgulho venha impedir que isso ocorra em nossas vidas. E nós devemos rever as nossas atitudes, rever nossos caráteres, rever quem somos e ver se estamos sendo verdadeiras testemunhas de Deus. Então, leia aí, eu convido você a na sua casa ler mais dessa palavra, conhecer mais dessa palavra. E eu espero que essa palavra possa vir de encontro ao seu coração e possa tocar verdadeiramente no fundo do seu coração e trazer uma transformação. Eu fico muito feliz de você que chegou até aqui, chegou até o final, disposto a ouvir essa palavra, porque eu sei que esse vídeo ficou meio longo, mas eu quero trazer realmente assim, esse devocional, né? Um devocional dessa palavra para você, juntamente com você. E eu espero que possa tocar o seu coração. E eu quero deixar isso assim, bem simplificado, bem explícito, para que você possa receber realmente o que o Senhor tem para sua vida. E eu quero te dizer que não deixe que nada desta terra venha tomar o que o Senhor tem para você. Nós temos vivido em tempos difíceis, tempos do fim. A palavra tem se concretizado. Mas eu quero dizer para você não temer, para você se manter firme, crer no Deus que você serve e dar testemunho dele para que outras vidas também sejam alcançadas. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!